Pessoal, vocês estão visualizando aí o PDF da aula? Sim, professor. Então, vamos começar, né? Porque esse assunto de mamão é um pouco comprido. Senão, não dá tempo. Então, a cultura do mamoeiro, né? O nome científico do mamão aí, Carica papaya. Ele tem sua origem lá no noroeste da América do Sul, né? As primeiras sementes foram levadas para o Panamá, São Domingos e outras ilhas do Caribe, região da América do Sul. A distribuição na região tropical atribuiu seus navegadores portugueses, espanhóis e os mercadores árabes, e é cultivado, né, de norte a sul. É cultivado em todos os lugares tem mamão, né? Impressionante. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição, alguma coisa, vocês podem ligar o microfone e falar, tá? Porque quando eu fico aqui na tela cheia, eu não consigo visualizar o bate-papo. Aspectos econômicos. Então, mundialmente, é a quarta fruta tropical em maior importância, né? O plantio é rápido, tem um desenvolvimento rápido, né? Comparado assim às frutíferas. É de fácil propagação e alta produtividade, né? No Brasil, uma questão histórica ainda, né? Foi a partir de 1973 que ocorreu a introdução do mamão Havaí. Foi a partir daí que a cultura começou a se expandir aqui no Brasil. E aí, quando foi em 1983, no Pará, em São Paulo, né, começaram a ser, né, seriam os principais produtores, porém ainda se tinha elevada incidência de doenças de pragas, como tem hoje em dia, né, mas só que não tinham um controle ainda, né, e isso, em 1996, o Paraná, em São Paulo, tornaram-se maior produtor mundial, né, e 98,7% da produção brasileira é destinada ao mercado interno. Tem um valor nutricional, né, excelente, tem pouco nível de acidez, sólidos solúveis totais, 7 a 13%, tem pectina, né, ou seja, tem enzimas, né, que fazem parte da digestão, tem vitamina C, vitamina A, então é uma fruta que tem um excelente valor nutricional. Em questão de produtos que são obtidos a partir do mamão, além do consumo, né, da fruta in natura, polpas, purês, néctares, doce em calda, doce cristalizado, geleias, a própria substância química papaina, né, que é a papaina presente no látex do leite, é utilizada na indústria de alimentos, principalmente na clarificação da cerveja, né, em todo o processo lá de produção de cerveja, no amaciamento das carnes por conta da pectina, né, que é a enzima que vai fazer esse processo aí, fabricação de chiclete, nos curtumes para eliminação dos pelos e na indústria de lã para evitar a contração dos fios, a pectina, como eu falei, na indústria de alimentos, e o óleo que é extraído da semente pode ser utilizado como óleo comestível ou na indústria farmacêutica. Então, a questão da aplicação do mamão é vasta. Então, aqui, como vocês podem observar, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de mamão, né, perdendo apenas para a Índia. Outra forma de apresentação, né, desses valores, a Índia detém 42% da produção mundial de mamão, depois vem o Brasil. Com relação aos estados, a gente tem Bahia, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Pará. Então, a gente tem a produção de mamão, né, em diversos estados aqui do Brasil. Então, é um cultivo, né, uma frutífera que se produz desde a Bahia até Santa Catarina, né, desde
do Nordeste até o Sul, região quente, região fria, né? Em todo lugar a gente produz mamão. Principais estados produtores de mamão no Brasil, no ano de 2010, né? Então a gente observa que a Bahia é o maior produtor de mamão, depois o Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Um pouquinho aqui de Minas Gerais e os outros, mas a gente tem produção de mamão ao longo do Brasil inteiro, né? Como vocês podem observar. Quais são os aspectos botânicos da cultura? Né? Como é que é o fruto, como é que é a folha, como ele se desenvolve. Então, a família que ele pertence é a da Caricácea. Está dividido em 5 gêneros, com 31 espécies. Dentro da carica, a gente tem 21 espécies. Da jacaratia, 6 espécies. E assim sucessivamente, tá? Dependendo de alguma característicazinha a mais, aí a gente já tem um tipo diferente de espécie, né? É uma planta herbácea, sistema radicular, ele é pivotante, bastante desenvolvido, então consegue atingir, né, em profundidade no solo, sendo que a maior quantidade está distribuída nos primeiros 30 centímetros de solo, podendo atingir até 1 metro. O caule, ele é herbáceo, cilíndrico, com 10 centímetros e 30 centímetros de diâmetro, né? Com 10 a 30 centímetros de diâmetro. As folhas são grandes, 20 a 60 centímetros. As flores do mamão, elas são muito importantes para vocês, como técnicos, conseguirem entender o porquê da importância de você identificar que tipo de flor, né, e consequentemente, como vai ser o fruto que vai ser originado a partir daquele tipo de flor. A flor que é comercializável é a hermafrodita. Ok. Tá visualizando ainda? Tá, né? Beleza. É a flor hermafrodita, ok? É a que é comercializada. Mas nós temos a flor feminina, a masculina e a hermafrodita. As flores femininas são grandes e possuem pedúnculo curto, ficam localizados bem junto à axila das flores. Aquela, eu vou mostrar na imagem, vocês vão conseguir ver, tá? A flor masculina são distribuídas em pedúnculos longos, são ramos, na verdade, né? Parece uma inflorescência mesmo. São mais compridos do que a feminina. E a hermafrodita são as mais importantes em termos comerciais, apresentam pedúnculo curto e pétalas soldadas na base até metade do seu comprimento. Tá vendo aqui? Então, aqui é a hermafrodita. Aqui, ela não vai até o final, ela vai só até a metade. Tá vendo? Então, aqui a pétala, o androceu, né, que é a parte masculina, a sépala, e aqui a aberturinha da pétala, ela não vai até o final. Ela só vem aqui até a metade. Aqui é a flor feminina, então ela tem o ovário, ela tem esse formato mais arredondado. Aqui é o receptáculo floral, a sépala, né? A pétala, então observe que a pétala, ela tem esse corte aqui até o final, diferente dessa daqui que só tem até a metade. Então aqui é a feminina e ela é arredondada por conta da presença do ovário. E aqui a gente tem um exemplo de uma masculina, né? Então aqui a redondinha e aqui por conta do ovário ele não tem o ovário. Então, a feminina, né? E a masculina, como vocês podem observar, elas vêm nesse tipo aqui, nessas hastes, né? Parecem cordas, tá? A feminina não. Que a gente dá o nome de inflorescência tipo racimo, que lembra de ramos. Então, os principais tipos de flores do mamoeiro. As masculinas são as mais fáceis, porque elas apresentam assim, nesses ramos. Então, quando vocês veem esses ramos assim, você sabe que é flor masculina. A feminina, ela dá na axila.
Então, o que que é axila? Essa dobradiça aqui, ó. Estão vendo onde está a mãozinha? Essa dobradiça aqui, né? Parece mesmo a axila, né, do ramo, nesse meiozinho aqui que ela nasce. Então, ela vai nascer aqui, ó, a flor feminina. Só que a pétala dela, ela vai, o cortezinho dela vai até o final. É aí que você diferencia da hermafrodita. A hermafrodita vai só até o meio. Tá dando para entender, pessoal, a diferença dos 3 tipos de flores? Sim. Então, a mais difícil, assim, de diferenciar é a hermafrodita, mas é só vocês olharem a pétala, ó, a sépala. Tem o cortezinho só até aqui no meio. E a mais fácil é a masculina, porque ela dá nesses ramos, assim. Então, o fruto é uma baga em formato variável, de acordo com o tipo de flor. O fruto vai ser de um tipo também, né? A casca é fina e lisa, de coloração amarelo clara. Todo mundo conhece, né? O fruto do mamão. Aqui é só as características, né? São descritas. Tá? Então, aqui é o fruto do mamão. O endocarpo é a polpa, né? Aqui o endocarpo, na verdade, é essa partezinha, vocês observam que tem a polpa, que é uma parte mais alaranjada, e aqui perto da semente tem uma partezinha que tem uma coloração diferente da polpa, tá? A gente dá o nome de endocarpo. Aí tem a casca, a base, né? A base, o pendúculo, aqui é o ápice, comprimento do fruto, e aqui a placeta, né? E a semente. Então, a gente pode observar um fruto aqui feminino. Esse formato, essa flor feminina, dá origem a esse formato de fruto aqui arredondado. Não é um fruto comercial, né? Vocês vão ver lá nos vídeos que esse fruto pequeno e arredondado, as pessoas não compram. Por quê? Não tem porquê. Decidiu não comprar e não compra, né? É uma questão de cultura, mas o sabor é o mesmo. Mas por conta do formato, ele não é comercializável, né? E em termos também de produção, a gente vai ver lá na frente que a gente vai fazer o desbaste e vai deixar só as hermafroditas, tá? Porque o fruto, ele não tem valor comercial. Ele pode ser consumido sem problema, mas em termos, assim, que a gente está estudando, né, em termos comerciais, ele não é comercial. O comercial é esse aqui, não é esse que vocês veem no mercado, nas feiras, né? Esse formato alongado é o formato comercial e não esse redondo aqui, né? Por isso que a gente faz o manejo. Então, aqui exemplo de fruto arredondado com menor quantidade de polpa comparado ao fruto alongado. A gente tem um problema com relação à variação de sexo. Carpeloidia é o resultado da transformação dos estames em carpelos, de forma que os carpelos normais, juntamente com ovários, são suprimidos e apresentam diferentes graus de desenvolvimento, dando origem a frutos deformados. É um fator genético ou pode ser por conta do desequilíbrio nutricional, o excesso de nitrogênio, o excesso de umidade no solo, eles ficam com esse formato deformado, tá vendo? Tem outros também, né? Outras deformações genéticas, né? Por conta da origem do sexo, né? Que eu não vou entrar em detalhes agora. Então, qual é a diferença entre a linhagem pura e o híbrido? As linhagens puras são genótipos, ou seja, são materiais genéticos com elevado nível de homozigose. Eles não têm uma variedade genética. Eles são mais homozigotos, né? Como vocês viram lá na disciplina de biologia, né? Por exemplo, azinho, azinho ou azão, azão. Mas nunca azão, azinho ou bezão, bezinho têm o mesmo código genético, né? Eles não têm heterozigose, não têm genes diferentes, têm a mesma cópia do gene. O híbrido
é a semente ou planta resultante do cruzamento entre parentais diferentes. Então, o híbrido, ele já vai ter, por exemplo, Azão Azinho, o Bezão Bezinho, ok? Ele é diferente de uma linhagem pura. Características agronômicas de interesse para o melhoramento genético. As plantas de mamão têm que ter resistência a pragas e doenças, então, quando se desenvolve variedades, o objetivo da variedade é alinhar resistência a agentes abióticos como o clima, o tipo de solo, ausência ou ocorrência mínima de flores hermafroditas, carpelóides ou flores hermafroditas pentandras, né, que são, a gente quer flores hermafroditas, mas esses tipos aqui vão provocar deformações nos frutos. Frutificação precoce, né, porque aí não é o que a gente vigor, né, produção igual ou superior, porque se a gente tem uma frutificação precoce, a gente vai produzir mais cedo, né? Produção igual ou superior às cultivares atualmente, né, utilizadas. Casca lisa e sem manchas para o mercado. As pessoas não compram mamão, qualquer tipo de fruta que tiver com alguma deformidade, ou cheio de mancha, ou com pontos de pragas e doenças, né? A pessoa não escolhe esse tipo de produto. Polpa vermelha alaranjada, porque vai ter maior grau BRICS, né? Nível de açúcar e de carboidratos em geral. Cavidade ovariana pequena e em formato de estrela. Polpa com espessura superior a 2 centímetros. Grau BRICS, né? Que é nível de doçura, digamos assim, acima de 40 graus. E maior longevidade pós-colheita dos frutos. Com relação a cultivares, a gente tem dois grandes grupos, que é o grupo solo, né? O grupo solo, ele é procedente do Havaí, né, dos Estados Unidos. É um fruto proveniente de flor hermafrodita, né? Tem um peso médio de 500 gramas, possui casca lisa e firme, é o que é mais comercializado, né? A cor da polpa é vermelho, alaranjado, boa qualidade. Florescimento tem início entre 3 a 4 meses de idade, então tem uma produtividade precoce a 80 centímetros de altura do solo, então a altura também é favorável para todo o processo de manejo. E a produção é entre 8 a 10 meses após o plantio, e uma produção em torno de 40 toneladas por hectare. Aí a gente tem outras variedades, né? Do grupo solo. E a gente tem um outro grande grupo, que é o grupo Formosa, tá? E nós temos os híbridos, né? Que são os cruzamentos realizados dentro desse grupo Formosa para desenvolver frutos com aquelas qualidades que eu citei no slide anterior. Outra variedade aqui do Formosa, né? O Incapé 511, e aí a Incapé, a Embrapa, diversos, né, órgãos de pesquisa tentam fazer pesquisas para lançar cultivares resistentes, né, com elevado teor nutricional e etc. Aqui é um exemplo de variedade, né, do grupo Formosa, então ela é comprida, vocês veem que é aquele fruto que a gente encontra, né, no mercado para comprar, é o fruto mais comercializado, então ele é comprido, e ele é mais resistente, né, a pragas e doenças, e observa o tamanho dele, a quantidade de polpa, né, que tem nesse fruto. E ele tem um pegamento muito bom, né, então cada planta, né, cada matriz tem uma produtividade bem alta, e ele é baixo, né, esse híbrido aqui, tá vendo? Ele, então, o fato da árvore ser baixa, a gente consegue, né, ter um manejo mais fácil, um controle de pragas e doenças, né, acompanhamento e desenvolvimento dos frutos, é tudo mais fácil. Então, aqui o Havaí ou papaya é esse menorzinho, também muito comercializado, e o Formosa é esse mais comprido. Quais são as exigências, né, para a cultura do mamão? O mamão, ele não tolera frio, né, a temperatura dele é uma temperatura ambiente de 22 a 26 graus Celsius. Então, uma temperatura menor que 15 graus paralisa o desenvolvimento vegetativo.
Ele vai ficar ali, possa ser que ele não morra, mas ele vai ficar economizando energia, não vai se desenvolver. Com relação aos ventos, ventos muito fortes causam danos, né? Porque é uma planta herbácea e de crescimento rápido, então ela não tem aquela resistência de uma árvore para suportar ventos fortes. Então, o vento forte vai provocar danos nas folhas, vai afetar o crescimento. Então, a gente sugere que tenha proteção, né, quebra-vento ao redor da cultura. A umidade relativa do ar entre 60 a 85. É uma cultura exigente em água, então a pluviosidade de 1.800 a 2.000 milímetros. Ele precisa de muita água. E é uma planta de sol, né? Recomenda-se uma exposição ao sol, então recomenda-se que se plante uma mão norte e sul, né, leste e oeste, para aproveitar, né, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão acompanhando? Por enquanto, tudo certo. Qualquer coisa, vocês podem interromper, tá? Então, as exigências com relação ao solo. É uma planta que, por conta das raízes se desenvolverem mais superficialmente, ali até os 30 centímetros, então, ela não tolera solos que encharcam, mal drenados, porque senão vai apodrecer a raiz que fica ali na superfície. E outra coisa, a textura do solo é uma textura média, nem muito argiloso e nem muito arenoso. Então, ele é mais exigente em argila, cerca de 15 a 30% de argila e cerca de 15% de areia. Então, maior teor de argila. O pH é o pH normal, né, das culturas em geral, levemente ácido. Declividade, né, não é recomendável, né, o plantio em locais com muita declividade. E ele é exigente em micronutrientes. Tem grande exigência em boro, né? A deficiência em boro, vai ver que causa uma anomalia nele. Aqui, como é que ele fica todo enrugado. Então, ele é bem exigente em boro. Que é uma característica intrínseca ao mamão, porque não é comum da maioria das culturas a exigência em boro, tá? A propagação pode ser feita por semente, por estaquia, por enxertia, né? Com relação à semente, para o grupo solo, pode ser obtido pelo próprio produtor, mediante isolamento da planta, proteção das flores hermafroditas com saquinho, e aí a coleta das sementes, né? Que pode ser armazenado em saco plástico mesmo, na parte inferior da geladeira de 6 a 12 meses. Não congela a semente, porque senão vai matar o embrião, é na parte de baixo, só para durar mais tempo, né? Para o grupo Formosa, devem ser compradas a cada novo plantio para evitar a segregação. Segregação é uma parte aqui da biologia, né, que a gente, o material genético vai se perdendo, tá? E vai se perdendo também, vão se perdendo as características, se você ficar produzindo ali na sua propriedade. Por isso que eles sugerem que se compre, que aí você vai ter aquele produto, né, com aquelas características da planta original. A semeadura é feita em canteiros, né, e posterior repicagem, que é a passagem, né, como é que se diz? Você vai tirar dali, né, do tubete e vai colocar em outro local. Ou diretamente no recipiente, né, em sacos, tubetes, bandejas, isopor, ou no campo, que é menos utilizado, porque primeiro é bom que você faça a muda, desenvolva a muda, e quando ela tiver com uma qualidade suficiente, você transplanta para o campo. Aí vem aqui, você pode produzir em sacos, né? Questão do substrato, é utilizada essa mistura de terra, areia e esterco bovino, né? Porque você tem uma camada de areia, uma camada de terra e o adubo, né? No caso aqui, o esterco. Número de sementes por recipiente para o grupo solo é de 2 a 3 sementes. Para o grupo Formosa, basta uma semente, porque ela é mais cara, tá? Então, uma semente ela vai germinar, então não tem necessidade de colocar 2 a 3.
A profundidade é de 1 a 2 centímetros, não tem necessidade de afundar muito a semente. E a germinação vai ocorrer de 10 a 20 dias após a semeadura. Então, aqui dando um exemplo, né, da produção em saquinhos, sacos de polietileno. E pode ser também feito em tubetes, né? O substrato ele tem que ser leve. A questão do tubete é mais fácil por conta do transporte, na economia de substrato de mão de obra, e ele ocupa menos espaço no viveiro do que no saquinho. A muda ela deve ser bem enraizada no momento do plantio para facilitar a retirada da muda do substrato aderido às raízes, porque se você tirar antes, corre o risco de você ter quebra de raízes. Então, precisa estar bem enraizado no substrato. Quais são os tratos culturais? No viveiro, a realização do desbaste, né, quando apresentar de 3 a 5 centímetros. Controle fitossanitário com aplicação de fungicidas e evitar o excesso de umidade para que não ocorra proliferação de fungos. A irrigação é feita 2 vezes ao dia, com sistema de baixo impacto das gotas. Seleção de mudas é realizado de 20 a 30 dias após a germinação. E, claro, você vai selecionar as mudas que são livres de pragas e doenças, com altura entre 15 a 20 centímetros. Adubação foliar, uma solução de ureia, né, que está relacionada ao desenvolvimento e crescimento das folhas. Se as folhas velhas se apresentarem amareladas. O transporte deve ser feito em caixas de madeira plásticas com proteção contra o vento, né, e raios solares. Determinação da quantidade de sementes para a produção de mudas. No cálculo, você tem que considerar que 1 grama de semente contém 60 sementes. Considerar também o espaçamento e a quantidade de sementes por saquinho. E nesse valor que você tem aqui, você tem que acrescentar 15% para compensar futuras perdas, né, durante a seleção, a reposição, enfim, sempre vão ter perdas, então você já tem que compensar isso aí antes, no momento do planejamento. O plantio. Antes de realizar o plantio, né, a área deve ser dividida e as amostras e subamostras são retiradas para realizar a análise de solo, né? Depois da análise de solo, você vai realizar a calagem com a utilização de calcário, vai preparar o solo, né? Deve ser distribuído durante o preparo do solo antes da aração ou da gradagem, 2 a 3 meses antes do plantio, para poder dar o tempo do calcário reagir no solo e corrigir a acidez. Existem vários tipos de espaçamento, tá? Então, vai depender do tipo de solo, vai depender do sistema de cultivo, do clima, tá? Você pode utilizar um espaçamento mais adensado, um espaçamento mais folgado, então depende das condições do produtor, do objetivo que ele tem. Então, tem aqui diversas opções de espaçamento, tanto em fileira simples quanto em fileira dupla. Aqui mostrando, né, o espaçamento em fileira simples e aqui o espaçamento em fileira dupla. Espaçamento para variedades do grupo solo em fileira simples e em fileira dupla. E para o grupo formosa, né, em fileira simples e fileira dupla. Evitar espaçamentos menores do que os aqui recomendados, pois as plantas tendem a ficar muito altas, dificultando a colheita. E os outros tratos, né, culturais, quando a planta é muito alta. Quais são os sistemas de plantio? Pode ser realizado plantio em covas de 30 por 30 por 30. Em sulcos, né, a profundidade dos sulcos é de 30 a 40 centímetros, que é a profundidade da raiz da planta. Ou em camalhões, quando a área for propensa a encharcamento. Aqui mostrando um exemplo do plantio feito em sulcos. Quantidade de mudas por cova. Para o grupo solo, são 3 mudas por cova, distanciadas 20 centímetros uma da outra, formando um triângulo, como vocês podem observar nessa imagem que eu já mostrei aqui, tá? Para o grupo Formosa, é 1 muda por cova, porque
a semente do grupo Formosa, ela é mais cara, porque é aquela maior, que tem a maior quantidade de polpa, aquela comprida, bem maior, ela é bem mais cara. Então, só há necessidade de colocar uma mesmo. E as mudas deverão ficar com a região do colo no mesmo nível do solo. Qual é a adubação de plantio? Deve ser realizada um mês, apesar de ser chamada adubação de plantio, há uma adubação que você tem que realizar um mês antes do plantio, para que no momento do plantio, esse nutriente já esteja disponível para a planta. É adubação orgânica, 20 litros de esterco bovino e 5 litros de esterco de galinha. Então, por que o esterco de galinha é menor? Ele é mais forte. Então, se você colocar mais que 5 litros, corre o risco de acidificar demais o solo. 100 gramas de calcário dolomítico para cada tonelada aplicada na área total. E aí vai adicionar potássio, fósforo. E em solos que apresentarem deficiência de boro ou zinco, aplicar 5 gramas de borax ou 10 gramas de sulfato de zinco por cova. E aqui tem as tabelas de adubação, né, de plantio e de pós-plantio. Adubação de frutificação, né? A necessidade ela é diferente com relação ao plantio, ao crescimento, à floração, à frutificação. Para cada fenofase dessa, tem uma tabela de adubação. Tem um manejo que se chama sexagem, que é o procedimento de identificação do sexo da planta. Por isso que eu falei para vocês que é importante identificar se é uma flor feminina, masculina ou hermafrodita, porque a gente precisa identificar para fazer o desbaste, porque a gente vai deixar apenas uma planta hermafrodita por cova. Isso é realizado de 3 a 4 meses após o plantio. Então, quando se utiliza sementes selecionadas, pode ocorrer 2 tipos de mudas. A maioria é hermafrodita, 66%, mas também podem ocorrer as femininas. Portanto, nas covas pode ocorrer 4 tipos de possibilidades. A primeira, de que todas sejam hermafroditas. A segunda, de que 2 sejam hermafroditas. Você colocou 3, né? A recomendação. Então, possa ser que as 3 sejam hermafroditas. Ou que 2 sejam hermafroditas e uma feminina. Ou que uma seja hermafrodita e 2 femininas. Ou que é difícil, mas pode acontecer de que todas sejam femininas. Outro manejo realizado na cultura do mamão é a desbrota, que é a eliminação das brotações laterais ao longo da haste principal, que é realizado 30 dias após o plantio ou então sempre que identificar a necessidade. Tem por objetivo evitar a redução do crescimento da planta, né, para facilitar o manejo, reduzir a concorrência por nutrientes e água e incidência de pragas, principalmente o ácaro branco. O outro manejo realizado é o desbaste de frutos, que é realizado a partir do início da frutificação, visa a eliminação dos frutos defeituosos de pequeno tamanho. Deve ser feito pelo menos uma vez por mês, com frutos ainda verdes e pequenos, e recomenda-se deixar 1 a 2 frutos por axila. O manejo que tem que ser realizado ao longo de todo o cultivo é o controle de ervas daninhas, na verdade, plantas invasoras. É realizado por meio de capinas manuais, que é o que a gente faz o coroamento, que é a limpeza de toda aquela área ali próxima à raiz, né? Então, vocês olham onde há o coroamento, onde há, como é que se diz? Você olha a copa, né? Onde tem sombra na copa, onde a copa faz sombra no solo, aquela região ali você vai limpar, porque ali vai ter raiz, tá? Capina mecanizada, roçadeira, capina química, só que a gente tem que evitar a aplicação em dias de vento e o contato do herbicida com as partes verdes da casca da planta, das folhas, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a utilização de produtos químicos, né? Que é uma frutífera e isso a gente tem que ter muito cuidado. A irrigação é fundamental, porque uma plantação sem irrigação, ela vai produzir, mas ela vai produzir bem menos.
Então, sem irrigação, 45 toneladas por hectare por ano, contra com irrigação 60 a 90 toneladas por hectare por ano. Então, é uma planta que é exigente em água. Se o produtor, o objetivo é elevar a produção, ele vai optar por irrigar. E aí tem a utilização de aspersores, microaspersão, de gotejamento, né? Então, depende do que o produtor for selecionar aí. Então, necessidade hídrica. No período seco, é de 20 a 40 litros por planta por dia. Mas no período chuvoso, essa necessidade cai para 10 litros por planta por dia, porque aproveita a água da chuva, né? A planta ela é mais sensível ao déficit hídrico entre o sexto e o 12º entre o 6 a 12 meses, que é quando começa a produzir. Né? Então, nessa fase aí, ela precisa de muita água por conta do enchimento dos frutos. A colheita. O fruto atinge a completa maturação fisiológica, né, de 4 a 6 meses após a abertura da flor. É quando ele cresce, se desenvolve e está no ponto de ser colhido. Então, não é recomendável deixar os frutos amadurecerem na planta, devido ao risco, né, de ataque de pássaros, de ataque de pragas, etc. Para o consumo local, colher quando os frutos apresentarem faixas com 50% de coloração amarela. Então, começou a amarelar, já pode tirar. Não pode deixar ele amadurecer completamente na árvore, né? Porque senão, quando você colher, vai durar pouquíssimo tempo, né? Então, quando ele tá assim, mais ou menos 50% amarelo, já dá para colher. Não vai colher verde, 100% verde, porque ele não se desenvolveu todo ainda. Mas também não vai deixar para colher totalmente maduro, né? Então, aqui mostrando o processo de colheita, observe como é difícil quando a planta é muito alta. Então, é mais fácil quando ela é mais baixa. E tem o tratamento pós-colheita, né? Que é o controle das moscas das frutas, das doenças, da antracnose. Então, o manejo vai depender do tipo de cultivo. Se for um cultivo orgânico, vão estar utilizando aí as caudas, né? Produtos orgânicos, mas se não for, aí pode utilizar, né, fungicidas à base de produtos químicos. Depende, né? Atentando, claro, para o período né, que tem que ter. Vem no rótulo do produto, né? Esse período de carência, cada um tem um período de carência. Tem alguns produtos que têm um período de carência mais longo, tem outros que têm um período de carência mais curto. Tem que estar atento a isso. E as doenças de maior importância, que é o tombamento das mudas, a mancha amarela, a fitóftora, antracnose, varíola, que é aquela pintinha preta que dá no mamão, oídio, nematóide das galhas, né? Então, o mamão, a dificuldade de produzir mamão é por conta das pragas e doenças. Tem muita praga e muita doença. Aí aqui, sintomas da mancha anelar. A folha começa a ficar nesse aspecto amarelado, né? A gente acha que é deficiência de nitrogênio, mas não é, por conta, né, da doença. Medidas de controle de viroses, tá? Então, eu não vou focar aqui no controle, porque, como eu falei, vai depender do manejo, né? Se for um cultivo orgânico, não vai utilizar produtos químicos, tá? Então, existem diversos tipos de controles, principalmente o manejo integrado de pragas e doenças, que é a forma mais aconselhável de estar realizando esses controles, né? As folhas velhas devem ser retiradas e destruídas, né? Lesão por fitófora. A fitófora é terrível porque ela apodrece a planta, tá? Então, ela fica imprestável para o consumo. Não tem como. E aqui só vai se alastrar para as outras, né? É uma perda total, assim. Fungicidas cúpricos, né? À base de cobre. Então, cobre dependendo, alguns eles não é orgânico, mas também não é tão grave, né? É um nutriente, um elemento nutriente, cobre. Aqui, a podridão, né? Causada pela antracnose. A gente vai retirar esses frutos, vai enterrar
né, os atacados, e colher eles ainda verdoengos, né, que a praga ainda não atacou. Para a aula de mamão, são esses os slides. Só um minutinho aqui. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Então, pessoal, aí tem uma atividade, né, de mamão. Deixa eu tirar aqui. Vocês têm alguma dúvida com relação aos slides? Não, tudo certo. Beleza, os slides já estão lá, né? Que é, Clarinha? Você não vai levar celular, não. Então, os slides já estão lá, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E aí eu vou colocar as atividades, né? Com relação ao mamão. Eu acho que eu não coloquei ainda, não. Ainda não. Pronto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vocês podem me procurar, deixar uma mensagem aqui. E com relação ao mamão, é esse o conteúdo, né? Tem mais 2 vídeos que eu coloquei lá para vocês visualizarem como é a questão da produção, né? Como é que os produtores eles manejam o mamão com relação às pragas, às doenças, né? E como é que é a produtividade. Tem uns 2 videozinhos e depois vocês podem interagir no chat falando o que vocês acharam, né? Algum ponto importante, o que vocês acharam dos vídeos. E depois eu vou colocar atividade, tá bom? Ok. Beleza, então. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, boa tarde.